Olá, daqui a Carolina Paiva da Holy Reader e eu estou aqui para falar das minhas leituras do mês de Abril e de Maio. Eu tenho andado muito desaparecida, mas eu tenho lido imensas coisas que eu vos vou mostrar agora. E eu não tenho gravado vídeos porque a minha casa está um caos absoluto, estou em obras. E agora tive que arranjar aqui uma coisa assim meio improvisada, só para vos contar as novidades. Entretanto, como eu já não ligava o meu PC há tanto tempo, este PC, porque eu tenho um portátil e este é o fixo, estive meia hora à espera que ele... Meia hora não, pá, uma hora à espera que ele fizesse atualizações. Isto não interessa para nada. Então, não vou dizer então. Então, lembram-se aquela conversa toda, TBR, organizar, porque eu não posso olhar para a minha estante e não saber o que é que eu vou ler, eu vou escolher alguns livros e vou cumprir, e se não me apetecer, entretanto, troco. Pronto, esqueçam TBR, esqueçam. As últimas TBRs que eu fiz desde o início do ano, acho que uma, no máximo, resultou. Portanto, TBRs, acho que já deram tudo o que tinham a dar para mim, e agora eu continuo a fazer, só que não leio o que está na TBR. Mas eu sinto-me bem, há um certo conforto em fazer uma TBR e é bom andar ali na estante e escolher, vou ler este, vou ler aquele. E depois, no dia seguinte, tenho lá a pilha da TBR em cima da estante e vou buscar outro livro. É assim que as coisas funcionam aqui em casa. O último vídeo que eu postei foi em março, portanto, desde março até agora, estes são os livros que eu li, os que eu vou mostrar agora de seguida. Vou começar por mostrar. Este é um livro emprestado que tem V de volta, basta-me voltar a ver a pessoa para devolver, que é O Viver Todos os Dias Cansa, do Pedro Paixão. É um livro de contos do autor português, eu nunca tinha lido nada dele e foi uma agradável surpresa. Eu gostei bastante deste livro, tem histórias muito cotidianas, digamos assim, do dia-a-dia, que ele consegue transpor muito bem. Tem histórias muito... algumas mais bonitinhas, outras assim um bocadinho mais deprimentes. Deprimentes, aquilo que a gente gosta mesmo é de sentir a depressão nestes textos. Mas eu gostei muito da escrita do autor, fiquei muito impressionada. Alguns contos mais do que outros, claro. Há assim 2 ou 3 contos que foram mesmo muito, muito bons. Mas de uma forma geral gostei bastante do livro e, portanto, ler mais do Pedro Paixão. Jorge Luís Borges, o nosso Borges com o Aleph, já tinha lido o Ficções e entretanto peguei neste porque já tinha saudades. Eu ainda queria ter relido o Ficções primeiro, mas pensei, não, vou ler o Aleph e depois releio então Ficções. E ao ler o Aleph, fiquei com a sensação que gostei mais do outro, do Ficções. E o Ficções é aquele livro que eu de vez em quando vou à estante e pego e vou só ler algumas partes que eu já sublinhei ou que eu já marquei, porque tem partes mesmo muito marcantes dos contos. E aqui no Aleph eu gostei muito, eu acho que de 2 ou 3 contos eu gostei mesmo muito. E até os reli. A questão com o Borges é que ele faz-nos sempre refletir e, portanto, é sempre bom. Aprendemos sempre coisas surpreendentes, mesmo que sejam coisas do ramo do fantástico, por vezes. Não fiquei completamente satisfeita com este livro, tanto quanto fiquei com o Ficções. Mas, bem, e há aqui uma parte que eu estou agora a olhar aqui para a contracapa, uma parte está aqui na contracapa que pertence a um dos contos, que é de ficar mesmo... De onde é que veio este escritor fantástico? E ele existiu. Vou falar de 2 livros que... sabem quando a gente quer ler uma boa história? Às vezes tenho saudades só de ler uma boa história. Porque há aqueles livros em que eu fico muito surpreendida com a forma como ele está escrito. E eu adoro isso. É das coisas que eu mais gosto, é de ficar deslumbrada com a escrita de algum escritor ou escritora que eu não conhecia, reinventarem a escrita, basicamente criarem uma coisa só deles, tão pessoal, que é mesmo um estilo tão particular que apenas encontramos naquele autor. E isso tem-me acontecido. E eu adoro quando isso acontece, só que eu tinha saudades de ler uma boa história, uma história daquelas que nos entretém, sabem, só
para além de entreter, claro que levem, eu gosto que me leve sempre à reflexão de mais qualquer coisa. E não que eu fique só distraída ali pelas páginas. Mas eu sentia falta de uma boa história. E eu não sei porquê, eu fui pegar no Murakami. E eu fui ler o Sputnik, Meu Amor, que eu já tinha lido um certozinho. E como era assim, mais ou menos pequenino, eu pensei, bem, eu vou tentar, porque eu estava numa fase em que as leituras não estavam a fluir assim tão bem quanto isso. E então eu pensei, vou tentar encontrar uma boa história para ver se volta aqui o fôlego. E então comecei a ler e logo ao início então percebi que provavelmente tinha encontrado aqui um bom livro para uma boa história para eu ficar agarrada. E isso confirmou-se de facto desde o início ao final do livro. O Murakami não tem, lá está, não tem, eu não acho que tenha aquele tipo de escrita tão particular quanto isso que eu vá identificar se eu encontrar num outro livro, mas eu gostei muito da história. Gostei muito das duas personagens principais, ou três personagens principais, e fiquei agarrada, sabe? E eu queria saber o que é que ia acontecer. E portanto, gostei muito de conhecer o Murakami. Não sabia muito bem qual é que era o estilo dele e agora acho que percebi. Ele consegue conciliar bem aqui a parte do entretenimento e a parte literária, digamos assim. Fica aqui a recomendação para quem estiver interessado em ler uma boa história. Eu gostei. Dentro das boas histórias, eu li Travessuras da Menina Má, do Mário Vargas Llosa. E lá está, foi mais uma boa história. E vieram aqui quase duas. Foi com um espaço de tempo pequeno e esta história é mais densa, é mais, tem muito mais pormenores históricos e sociais, ou não fosse ele um autor sul-americano, mas a história é muito gira, é gira e ao mesmo tempo é triste e consegue então lá está conciliar outros aspectos sociais, políticos e económicos na história e torna o livro muito completo. Achei este livro muito completo porque consegue tocar um bocadinho de tudo e entreteve-me também ao mesmo tempo. Gostei muito de ler o livro. Não foi aquele... também não é... Não, lá está outra vez. Não foi aquela escrita que me maravilhou pela escrita por si só, mas gostei muito desta história. E, portanto, o Mário Vargas Llosa será também, com certeza, um outro autor que eu voltarei a ler. Depois, como eu estava a dizer, isto estava a custar um bocado encarrilar outra vez na leitura. E, quando eu estava nessa dificuldade, eu estava a ler aqui a Charlotte Brontë, que era um dos livros do nosso último encontro dos clássicos, que eu não terminei de ler, porque eu comecei o livro já demasiado em cima da hora do encontro e então eu fiquei mais ou menos por aqui e eu até estava a gostar da história, não estava a adorar, mas estava a gostar. Entretanto foi o encontro e eu perdi um bocado o fogo de continuar a ler o livro e também estava assim um bocado... achei... a história é boa, mas é um pouco densa e demora as coisas a acontecerem, então eu meti um bocadinho de lado e entretanto fui para outros, portanto este ficou um dos livros que ficou por ler, mas ainda hei de voltar a pegar nele, acho. Outro que ficou também por terminar, mas estou mesmo... este salta pouco. É do Henrique Vilas Matas, Os Exploradores do Abismo. Eu comprei este livro numas promoções excelentes que a Bertrand fez o ano passado. Sim, o ano passado. Foi daqueles momentos de loucura e eu encomendei para aí 10 livros e este foi um deles, então estava tudo super barato. E eu, claro, é aquela loucura. É este. E às tantas, quando olhamos para o nosso cesto, todos os livros que estavam em promoção estão no nosso cesto. E então este foi um deles. E eu já tinha ouvido falar muito bem do Henrique Vilas Matas. Vila Matas, aliás. Este é um livro de contos dele. Eu comecei a ler e estava a um bom ritmo, mas depois às tantas achei que ele já me estava sempre a falar da mesma coisa. E claro, Os Exploradores do Abismo, isto leva-nos quase sempre ali a situações próximas do abismo que depois nós ficamos a ver como é que as personagens se desenvencilham daquilo. Mas há aqui alguns contos que se estendem um bocadinho mais e eu acho que se estendem para além daquilo que era necessário, na minha opinião.
E então comecei a ficar um bocadinho aborrecida, não me estava já a trazer nada de novo. De maneira que eu deixei aqui um bocadinho por ler. Mas isto falta, a fonte é bastante grande. Eu acho que ainda vou também. Não sei se vou conseguir terminá-lo ou não. Mas não fiquei assim super impressionada com o Henrique Vila-Matas. Depois houve outro que eu li, que eu tentei ler, que foi A Insustentável Leveza do Ser, eu vou colocar aqui, do Milan Kundera, que é aquele grande clássico que muita gente fala, e eu não consegui lê-lo. E no caso do Kundera, eu já consigo reconhecer algum mérito no tipo de escrita dele, para além da história. Eu estava a gostar da escrita, mas a história não me estava assim a envolver. E como eu estava naquela fase de começar a pôr as coisas de lado, aquele também ficou de lado. E eu agora já nem sequer encontro o livro. Portanto, se calhar ficou pela rua, em qualquer um dos sítios onde eu ando por aí a ler. Vou-vos falar do livro que vamos discutir no próximo dia 26 de maio, no sábado, na Feira do Livro de Lisboa, o nosso Frankenstein, da Mary Shelley. Foi o livro escolhido para a leitura do Clube dos Clássicos nestes passados meses. Eu terminei a leitura ontem sim, e eu gostei do livro, mas eu não vou falar mais acerca do livro porque eu quero deixar para sábado, para as pessoas que lá vão estar e também ouvir as opiniões e partilhar. E queria-vos também fazer este convite de virem. Há muitas meninas e meninos que já confirmaram. O encontro, então, lá na Feira do Livro. Nós vamos encontrar às 11 ali na parte de trás da feira, na parte da relva, onde normalmente costuma ficar a Bertrand e a Porta Editora, que é do lado da Estufa Fria. Aí vai ser o ponto de encontro. Entretanto, vamos discutir aqui o Frankenstein. É sempre um momento de reflexão, ok? Mas também de divertimento, onde as pessoas estão à vontade para dizer o que quiserem e o que lhes apetecer, sinceramente. Não têm que se sentir constrangidos nem nada disso. Nós estamos todos à vontade uns com os outros. Cada um tem a sua opinião. E, para além do clássico escolhido, acabamos sempre por falar de livros em geral. E quem é que não adora falar de livros? Impossível. Portanto, é sempre um ótimo momento. Mesmo que não tenham lido este livro em específico, se tiverem interesse em fazer parte do clube e quiserem ver como é que é um dos encontros, apareçam. Nós vamos lá estar. E depois, a seguir ao encontro, vamos almoçar e dar ali uma volta pela feira, que é sempre também espetacular. Estou super ansiosa por isso. E vai ser uma tarde bem passada, com certeza. E, portanto, a opinião deste livro eu vou deixar para depois do encontro, para depois conseguir fazer então aqui uma opinião com spoilers e tudo mais, para quem ainda não... caso alguém ainda não tenha acabado de ler. Entretanto, eu queria vos falar das leituras em andamento também. E eu estou a ler atualmente A Ilha, espero dizer bem, de Sandor Márai. Eu já li este livro que está aqui, As Velas Ardem Até ao Fim, mas não me lembro de nada. E não me apetecia voltar a pegar nele outra vez, e então peguei neste outro que tinha ali na estante do autor. E estou assim a gostar mais ou menos. Já não me falta muito para terminar. Portanto, em breve hei de aparecer por aqui com a opinião. E estou também a ler, comecei ontem, o Júlio Cortázar, Com Todos os Fogos do Fogo. Este é o único que eu tenho ali do autor na estante para já. Mas eu quero ler todos. Eu ainda nem li este, mas já quero ler todos. Mas é um livro de contos, eu já estou aqui quase a terminar o primeiro conto e está a ser muito giro. Está a ser muito giro mesmo. Portanto, mais uma leitura em andamento. E, entretanto, eu sei que eu disse que não estava a fazer... que estou a fazer TBRs e não estou a cumprir as TBRs. Mas eu vou ler, de certeza absoluta, vou começar a ler o 2666 do Bolanho, este grande livro. Tenho tantas saudades dele, então estou mesmo ansiosa para começar. E se não conseguir agora ainda em maio, hei de começar então em junho. Vai ser uma grande leitura. E eu queria mesmo ler esta senhora, que eu já mostrei em algumas TBRs do passado, mas não consegui cumprir. E eu acho que vai ser desta, a Magda Sazbo, com a Porta. Eu gostei muito da sinopse do livro e estou muito curiosa para saber o que é que está aqui. E, portanto, é isto. De leituras em andamento e de leituras cumpridas. Algumas não cumpridas, mas eu tentei.
Contem-me se já leram algum destes livros que eu vos mostrei, se têm mais alguma recomendação de algum autor que eu mostrei, se querem incentivar-me a continuar a ler algum daqueles que eu deixei de lado. Contem-me essas coisas todas. Obrigada, adeus, beijinhos!